Boa noite, irmãos. Nós estamos, irmãos, no ano que estão comemorando a Reforma Protestante. Nós vamos aí aos nossos 500 anos e isso é um marco na história, a Reforma Protestante. Algo que começou em Lutero. Antes de Lutero, teve os seus antecedentes, mas historicamente foi marcado quando ele fixou as 95 teses na igreja, lá na porta da igreja de Wittenberg. É claro que ele já tinha publicado outras teses, 98 teses, no debate em Hardenberg, 31 dias antes, mas foram as 95 teses. Então, é um momento muito legal e importante para você que gosta da história da igreja, pesquisar sobre a Reforma Protestante, saber um pouquinho da nossa origem, saber o que são as 5 solas escrituras, as 5 solas da Reforma que envolve a sola escritura, sola fide, sola gratia, sola deo gloria. E todas essas fazem parte justamente da nossa tradição, do que nós somos hoje como chamados protestantes. Ok? Tá, passado esse momento, vamos então hoje terminar a nossa série em Jonas. Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 4. Jonas, eu gostaria de não ser parecido com Jonas em muitas coisas. Eu gostaria que nós não tivéssemos nada a ver com Jonas, mas nós temos. Talvez nós somos mais parecidos com Jonas do que nós imaginamos ser. Jonas está aqui na Bíblia não simplesmente para mostrar a queda e o fracasso de um homem, mas para mostrar para nós que nós servimos a um Deus misericordioso, que no meio do nosso fracasso, Ele demonstra a sua graça para com as nossas vidas. O tema do sermão de hoje é o escândalo da graça. O escândalo da graça não para os ninivitas, o escândalo da graça não para os marinheiros, mas o escândalo da graça para o próprio Jonas, que ficou escandalizado com a misericórdia, com a graça de Deus. Vamos ler então Jonas capítulo 4 e depois nós vamos estar aí orando ao Senhor. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria para Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim, seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça. Meu Deus, mostra-nos o teu caminho. Mostra-nos, Senhor, a tua palavra nessa noite. Ela é alimento para a nossa alma e aquilo que nos mantém de pé como cristãos.
Abençoa, Senhor, essa pregação. Eu a coloco no seu trono, Senhor. E peço que o Senhor abençoe as nossas vidas. E que a tua misericórdia seja demonstrada. Que o pregador possa não atrapalhar muito a beleza do teu texto. Que possamos sair daqui edificados com a tua palavra. Para que possamos te servir, Senhor, com tudo aquilo que somos. Debaixo da sua santa mão, de sua grande misericórdia sobre as nossas vidas. É isso que te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Eu gostaria de fazer uma revisão do que nós vimos nos sermões passados, mas eu gostaria de fazer uma revisão com um foco um pouco diferente. Se você vem observando comigo aqui, você percebe que Jonas, ele tem um estado emocional muito forte. Você observa durante todo o livro que Jonas ele é um cara que ele explode de alegria quando tem uma planta em cima dele por conta que finalmente ele conseguiu uma sombra. E ao mesmo tempo ele fica irado. E não só irado, mas ele fica irado profundamente. É algo que suscita diante de dentro dele e ele quase estoura como uma bomba. Esse é Jonas. Então eu gostaria de fazer uma pequena revisão dos sermões passados. Olhando e tendo um foco nessas explosões emocionais de Jonas. Se você observou no primeiro sermão, nós vimos que Jonas recebeu um chamado de Deus para ir pregar na cidade de Nínive. Mas Jonas, ele não obedece ao Senhor e ele vai ao contrário, ele vai a Tarsis ali. Nesse momento nós observamos de um ponto de vista. Se você observou, Jonas, ele não responde a Deus quando Deus chama ele. Jonas não responde nem para dizer, não, Senhor, eu não quero ir. Isso é interessante. Existe uma espécie de silêncio de Jonas, pelo menos no capítulo 1, aonde ele não nega o chamado de Deus e ele simplesmente fica calado. Ou, pelo menos o autor do livro, que organizou o livro aqui, ele deixou com que não houvesse diálogo entre Jonas e Deus no primeiro capítulo. Por que eu digo que o autor parece não deixar nenhuma informação de diálogo entre Deus e Jonas? Porque no capítulo 4 nós vamos observar aqui que houve sim um diálogo entre Deus e Jonas. Porém existe um espaço informacional ou um vácuo de informação que nós não temos no capítulo 1, que foi esse diálogo que agora nós vemos no capítulo 4. Isso tem um propósito dentro do livro. Quando Jonas, então, ele vai para Tarsis, ele foge do Senhor, ele mostra esse desdém, essa espécie de frieza para com Deus. Quando ele se encontra no mar, nós vimos que os marinheiros têm uma atitude de clamar cada um ao seu Deus, não conseguir ajuda, eles não conseguem. Eles vão até Jonas, fazem perguntas para Jonas, e existe algo interessante. Enquanto existe aqui uma grande tempestade acontecendo, Jonas, observa o caráter emocional dele, ele dorme. Ou seja, ele parece não ver na morte dele algum desastre acontecendo. Ele não vê na morte dos marinheiros desastre nenhum acontecendo. Ao contrário, ele parece que dorme para dizer assim, tanto faz. Se eu morrer aqui, tudo bem. E isso ele fala até nas suas palavras. Eu adoro ao Senhor, o que fez o mar e a terra. Quando os marinheiros escutam isso, espera aí, o seu Deus fez o mar? Jonas, você não observou que nós estamos para morrer no mar? O que você fez com esse Deus que você serve e que você não está obedecendo a ele? Então o que acontece? Observa como Jonas tem palavras bonitas. Jonas é jogado no mar pelos marinheiros. Os marinheiros têm aquele sentido de dizer assim, ó Senhor, não nos faz sermos culpados pelo sangue desse homem. Então, mas mesmo assim, Jonas, ele vai ali, tranquilo, olha a cara dele. Esse desenho é demais, né, irmão? A cara de Jonas em todos os desenhos é a mesma, você já observou. Ele está sempre com a cara assim, eu não estou nem aí para nada, irado demais. O que acontece é que o peixe maluco engole Jonas. E quando isso acontece, aí nós vimos aqui, rapidamente, que Jonas, ele tinha um plano claro na mente dele. Eu vou
sair da presença de Deus, eu vou desobedecer Deus, esse é o meu plano, e eu não quero saber de fazer a obra de Deus. Mas naquele momento, Deus interrompe os planos de Jonas. Aí você pergunta, pastor, por que o senhor repete tanto isso? Porque tem que repetir, irmãos. Nossa memória é fraca, e eu quero que você fixe isso para a sua vida. Tá? Se você lembra de mim como pastor Tiago, lembre-se aqui agora como o pastor das interrupções, que eu estou repetindo isso demais. Mas observa que o meu ponto é que Deus interrompe Jonas, não é para matar Jonas. Deus interrompe Jonas porque ele tem algo com a vida de Jonas. As interrupções da vida de Jonas foram interrupções meio diferentes. Ser engolido pelo grande peixe não é todo dia que você vê por aí. Mas talvez a sua interrupção seja, como o pastor Roque tocou hoje muito bem, um carro que quebra. Um salário que não dá conta de tudo que precisa pagar. Algumas coisas vão ser interrompidas. Aqueles que têm criança pequena vão sair de casa e o menino dá uma gofada em você e o seu plano de vir à igreja foi interrompido ali naquele momento. O meu ponto é que você precisa entender que todas as interrupções de Deus, até as mínimas interrupções, não é obra do acaso, mas é obra da mão de Deus nas nossas vidas. E cada uma serve para nós como lições para aprendermos algo, porque essas interrupções são lembretes para nós. Daí eu puxei para o segundo sermão, com uma aplicação dentro do primeiro. Deus escolhe homens improváveis para realizar missões impossíveis. Aí você tem que lembrar comigo aqui que Jonas foi levado para uma escola do quebrantamento, que foi justamente a escola dentro daquele grande peixe. Jonas poderia não estar no melhor lugar para ele, mas ele estava no melhor lugar para aprender algo sobre Deus. Às vezes Deus nos coloca em certas circunstâncias que não vai ser o melhor lugar para nós, mas vai ser o melhor lugar para aprendermos algo. Deus sempre vai nos ensinar e nós devemos sempre dar graças a Deus, porque Deus, Ele é um Deus que nos educa. Ele é um Deus professor. Só que na escola dele, é uma escola toda preparada para nós, como foi esse grande peixe. A intenção não é nos matar, a intenção não é nos ferir, a intenção não é simplesmente ficar brincando de dados com a nossa vida. A intenção dele é formar em nós homens e mulheres de Deus. Agora, o que nós observamos aqui é que Jonas, ele parece não aprender muito. Nós vimos que Jonas, ele usa os salmos, uma oração altamente ortodoxa, e nós vimos que o cara tem oratória. Misericórdia aos pregadores. Mas parece que ele não tem um coração quebrantado. E aí o ponto é que Jonas, ele é vomitado por Deus. Deus vomita Jonas. O grande peixe vomita Jonas como se fosse o próprio ato de Deus espelhado no grande peixe. Jonas, você parece que não entendeu o meu tratar com você. Os jovens aqui me escutem isso. Às vezes você vai passar por situações complicadas na sua juventude, mas nem por isso você vai sair dali com mais maturidade. Você pode ter passado por aquilo, mas sem entender o que Deus quer na sua vida. E aí só lá na frente, quando você olha para trás, você vai dizer assim, rapaz, era aquilo que Deus queria fazer comigo. Então escute esse pregador meio doente. Você hoje pode estar passando na sua juventude algo, mas escute, é um trabalhar de Deus para a sua vida. O nosso papel nesse trabalhar, ele é ativo. Eu preciso saber o que Deus quer comigo. O que Deus pretende com minha vida. Porque isso aconteceu comigo. O que é que o meu professor quer me ensinar nessa escola? E o que é que eu preciso aprender como cristão? Jonas, então, ele está nessa escola, ele é vomitado, ele parece que se matriculou, mas ele não passou. E o que acontece é que nós aprendemos que muitas vezes eu preciso da misericórdia de Deus. Observa que dentro do peixe, Jonas, ele se mostra alguém muito adorador. Mas no final da oração, ele muda isso e ele começa a se transformar como aquele que se salvou porque fez uma oração bonita. Porque ele é capaz de orar a Deus e a voz dele se chegar até Deus. Ou seja, essa ideia de orgulho. Observa como, mais uma vez, o caráter emocional de Jonas. Quando ele está numa situação complicada, como foi a do barco, ele dorme. Ok? Quando ele está dentro do peixe, ele sabe que agora precisa de Deus, ele vai a Deus em oração. Mas quando ele percebe
que Deus está ali, ele começa a mudar o diálogo dele, trazendo o foco para ele. Como se ele dissesse assim, olha, eu orei ao Senhor. Foi por conta da minha oração. O que acontece é que Deus vomita ele. E muitas vezes nós precisamos da misericórdia severa para que Deus nos acorde. Para que Deus olhe, venha ao nosso encontro e possa despertar a nossa mente com certos puxões de orelha. Ok? Então, por isso que não existe essa de crente nasceu para ser cabeça e ele nunca vai passar por nada difícil. Não existe essa de que o crente ficou imune a doenças ou ficou imune a não ser pobre ou não ter dinheiro. Não existe isso. Não existe isso. Você não se tornou cristão para ser rico. Você não se tornou cristão para ter mais, vamos dizer assim, prosperidade material. Essas coisas podem vir, isso pode vir sim. Mas o alvo final é justamente a transformação do nosso coração. E muitas vezes Deus vai usar esses meios de doenças ou meios complicados à nossa vista para tratar dentro de nós. Não estranhe isso. É misericórdia, ainda que seja severa. Esse termo é um termo de C.S. Lewis. Está sendo gravado aí, pode dar aquela ideia de plágio, né? É de C.S. Lewis. O segundo ponto é Deus escuta as minhas orações. Lá no peixe, a gente descobre que Jonas ele ora e diz assim, ó Deus, escuta a minha oração. Ou seja, a misericórdia severa me leva aos joelhos, a orar a Deus. Eu lembro algumas partes da minha vida que eu não conseguia me concentrar na leitura da palavra, porque minha mente estava muito atordoada. Mas eu conseguia uma coisa, pegar o meu violão e fazer uma oração cantada. Mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor. Isso eu conseguia. Aquela pequena oração, eu começava a aprender algumas coisas naquele momento. Ou seja, às vezes a misericórdia severa, ela vai me levar para o lugar onde nós devemos estar nesses momentos. Aos pés do Senhor, com pequenas palavras, mas de coração. Vindo do fundo do nosso coração, eu preciso de ti, Senhor. Agora, na escola de quebrantamento de Jonas, ele insiste em atos externos, mas não toca no centro do problema. Ele sempre fica, eu oferecerei sacrifícios a ti, Senhor, eu vou no teu templo, quando tudo isso aqui acabar, esse peixão me jogar para fora, eu vou no teu templo. Mas onde está na oração de Jonas a seguinte coisa, Deus, perdoa-me, porque eu não obedeci o teu chamado, porque eu fui rebelde a ti. Não tem isso. Ok, isso é um problema do farisaísmo, isso é um problema do que nós falamos do legalismo. Nós achamos que arrependimento se resume em fazer atos externos a Deus, mas não. Esses atos externos têm que ser sempre, meu irmão, escute isso, um fruto de um coração quebrantado, um fruto de um coração de que foi tocado por Deus no mais profundo da sua alma, e não simplesmente atos externos para tentar ganhar o favor de Deus. Jonas invoca a maior figura do Antigo Testamento da presença de Deus, o templo. Mas ele despreza ao mesmo tempo as palavras, o chamado daquele que importa, que traz a verdadeira presença, que é Deus. Ok. Uma boa teologia da oração não substitui um coração quebrantado, ele fala verdades, mas não está pronto para as suas implicações, tudo isso nós já vimos. 6. Algumas marcas nos acompanharão, não seremos curados, mas o alvo é conhecer o libertador. Eu disse isso pode chocar você, mas espinhos da carne vão existir muitas vezes em nossas vidas. Paulo orou 3 vezes ao Senhor e aquilo não saiu. Ali era sempre um lembrete para Paulo. Qual era o lembrete? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o nosso maior problema de memória, muitas vezes, não é deixar de ir para a igreja. Nosso maior problema, às vezes, da memória, de esquecimento espiritual, é justamente da graça que nos salva. E é por isso que muitas vezes nós estamos desanimados, porque nós esquecemos de quão grandioso foi a graça que nos salvou. Agora, entenda aqui que essas marcas nos acompanharão, mas o importante é o que essas marcas lhe trouxeram.
Às vezes nós passamos por algo, aquilo não vai sair da nossa vida, mas a gente sai de lá com o maior conhecimento de quem é Jesus. A gente sai de lá com o maior conhecimento de quem é o nosso libertador. A gente sai de lá com o conhecimento mais firme dele, uma convicção mais profunda dele, com raízes mais profundas nele. E aí, no final das contas, é isso que importa, conhecer a Deus. Agora a gente vai para frente e nós vimos que Jonas chega aqui, isso não é água, tá? Isso aqui é vômito mesmo, isso aqui tá fedendo mesmo, isso aqui. E nós observamos que Jonas é jogado, peixinho aqui, nuvenzinha aqui, Nínive aqui. E quando ele escuta o chamado, ele vai até lá, nós vemos que Jonas não parece muito feliz em ir até lá. Quando ele prega, as palavras de Jonas é meio assim, ambíguas. Tipo, eu vou falar aqui, mas eles poderiam entender isso errado. Jonas não diz, assim diz o Senhor, como qualquer outro profeta diria, ele não diz isso. Então, para uma cidade que é politeísta, tem vários deuses, se você chegar, olha, daqui a 40 dias vai cair tudo, vai vir julgamento. A pergunta é, de quem vai vir esse julgamento? De quem? Se existem vários deuses. Jonas, ele vai omitindo ali certas informações na sua mensagem. Porém, o que é mais grandioso nisso tudo é que mesmo assim acontece um grande avivamento naquela cidade. Ok? O que acontece é algo maravilhoso. O rei, ele escuta tudo. Olha a cara dele aqui. O rei, ele manda fazer jejuns. Ele manda que as vaquinhas façam a mesma coisa que os humanos. Assim também fiquem de jejuns e ainda vistam panos de saco. Já pensou? Os animaizinhos. Existe um papel teológico dos animais no livro de Jonas. Espero que eu lembre de falar no final, não está no meu esboço. Mas o ponto aqui é, Deus fez algo extraordinário nessa cidade aqui. Daí nós aprendemos o seguinte: nosso Deus é um Deus dos recomeços. No capítulo 3, nós vimos que o chamado se repete. Isso é maravilhoso, isso é esperançoso para nós, para mim e para você. Deus não é um Deus que nos descarta. Deus não é um Deus que nos pega aqui, você não funciona, e joga. Ele é um Deus que nos dá recomeços nas nossas vidas. De que um coração quebrantado é um coração pronto a recomeçar. Pronto a caminhar de novo com Deus. Bem, escute uma coisa. Se você está hoje aqui e precisa de um recomeço, volte para o Senhor. Ok? Volte para o Senhor. Comece a andar de novo com Ele. Peça perdão. Você não escandalizou Deus com seus pecados. Deus não está surpreso com isso. O que Ele requer é um coração quebrantado. Um coração arrependido. É suficiente para voltar ao Senhor. O interessante é que Jonas aproveita esse recomeço. Nós vimos também que Jonas ele vai e o texto deixa claro que a cidade é a cidade de Deus. Não é a cidade do rei da Síria. Não, é a cidade de Deus. Ou seja, Jonas estava indo no combustível da soberania de Deus. Outra coisa que nós aprendemos é que o julgamento de Deus é real, por isso a importância de missões. E o ponto principal da mensagem foi: Deus nos usa apesar de nós e não por causa de nós. Deixa eu ir aqui logo para o último. Em cada um de seus dias você é mais dependente da misericórdia de Deus do que você imagina. Por isso, não se acostume com o ensino. É fácil você ouvir de um pregador toda vez ele pregar: as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Isso é bonito, isso é lindo, mas quantas vezes nós não já se acostumamos com essa verdade? Ora, é como um sino, está ali batendo todo tempo, mas chega um momento que aquilo não me incomoda mais, que aquilo não mexe mais comigo. Nós não podemos ser assim. A misericórdia de Deus tem que mexer com você todos os dias. A misericórdia de Deus tem que se encontrar com a sua vida todos os dias. Tem que impactar o seu coração, tem que te trazer de volta, tem que te levantar novamente. É pelas misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. É por isso que é ela que nos move. Ou seja, cuidado, não se acostume. Deus é misericordioso comigo e eu estou acostumado com isso. Não. Isso é grandioso para as nossas vidas. Agora nós vamos aqui para o nosso texto de hoje. Ele é menor, mas nós vamos aprender algumas coisas interessantes aqui dentro do caráter de Jonas, tá? Eu estou meio lento, assim. Está um negócio ardendo aqui. Vai dar certo. Nós vemos que Jonas, ele então fica irado com o que acontece com Nínive.
Olhe aí na sua Bíblia, capítulo 4. Mais uma vez eu vou pedir que você fique olhando para ela, ok? Se você não está com a sua Bíblia, fica alguém que tem. Se você não está podendo ler a sua Bíblia agora, só escute. O texto diz que Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. A pergunta é, com o que ele se enfureceu? Volta agora os seus olhos para o final do capítulo 3 e você vai ver. Deus se arrependeu do mal e não destruiu como tinha ameaçado. Enquanto Deus se arrepende do que ia fazer com Nínive, Jonas, ele fica profundamente descontente com isso, enfurecido. Como é a história? Deus salvou Nínive. Então vem aquela ira em Jonas. É interessante aqui, irmão, porque quando a Bíblia diz que ele ficou profundamente descontente e enfureceu-se, essa palavra enfureceu-se é a palavra para, vamos dizer assim, ira ou a palavra para mal. Isso é interessante. É como se ele ficou, é como se um mal se suscitasse de dentro de Jonas e saiu em forma de ira. A ideia é essa, é como se Jonas ficou profundamente com o mal, como se tivesse um mal dentro dele, e agora o bicho ficou com energia esse mal, e saiu em forma agora de oração indignada para com Deus. A mesma palavra é usada para o mal de Nínive, e a mesma palavra é usada para o mal que Deus ia fazer com Nínive, que era a destruição, o julgamento. O ponto do autor parece ser o seguinte: Deus abandonou o mal que ia fazer para com Nínive. Nínive abandonou os seus maus caminhos. Mas chegamos no último capítulo e Jonas ainda não abandonou o mal dentro dele. É como se ele ainda insistisse em não observar as lições que Deus estava dando para ele, e ele ainda insistia naquele mal muito grande dentro dele. Agora observa aqui, vamos parar para entrarmos numa lição aqui. Ataques explosivos de raiva revelam onde está o tesouro do meu coração. Revelam algo do meu coração. Pessoas que rapidamente explodem de raiva, não pense, me escute isso, escute. Não são as coisas simplesmente que me fazem ficar assim. É muito fácil a gente culpar as coisas. Ah, não. Não. Foi mamãe, foi papai, foi o cara da frente do carro, foi isso, foi fulano. E a gente esquece de que é algo primariamente dentro do meu coração. De que essas pessoas como Jonas, que são explosivas, pode observar que quando não acontece o que Jonas quer, ele explode. Ele diz, não aconteceu o que eu queria, esse é o segundo ponto, mas não aconteceu o que eu queria, então agora eu vou explodir. Se você tem esses ataques, e agora, se você não, se nós, por quê? Porque raiva é algo que todos nós temos. Tá? Tem aquelas pessoas que a explosão de raivas dela é silêncio. Acontece uma implosão dentro dela. Aí não fala com ninguém mais, não. E dá medo essas pessoas, porque você fica olhando, essa pessoa vai me matar. Ela tem certeza que ela tem alguma coisa. Outras pessoas não. Outras pessoas começam a o quê? A falar várias coisas. A falar mal da vida. Às vezes vão para palavrões. Às vezes vão falando palavras torpes. Elas estão indignadas. O que está acontecendo? O que essa raiva externa está me revelando? Algo do coração que precisa ser consertado. Algo aqui dentro que está o problema. Que me leva a esses ataques de ira. Sabe? E nós vemos isso muito no trânsito. A minha esposa é como se ela fosse assim, ela não deixa nem eu ficar irado. Eu vou ficando, ela, ei, pastor, ei, pregador, amor, o cara tá fazendo procissão no meio da rua, em 30 km por hora, pelo amor de Deus. E ela, ou seja, é como se eu estivesse olhando, e esse é o segundo ponto. Aqui, desculpa, de novo eu inverti, irmão. Aqui é o segundo ponto. A raiva revela que eu desejo viver no cubículo claustrofóbico do meu pequeno mundo autocentrado. Ok? Gostaram aí? Vai ficar gravado e depois você escuta de novo isso que eu não consigo falar mais. É como se eu estivesse dentro da minha vidinha ali,
E quando alguma coisa sai de dentro da minha vidinha, eu explodo. Ah, não aconteceu o que eu queria? Não foi de acordo com a minha agenda? Não foi de acordo com os meus planos? Explode! Jonas é assim. Ele olha assim e diz assim, Deus, não era isso que estava planejando. Eu estava planejando o seguinte, eu ia pregar para ninguém ia me escutar, todo mundo ia rejeitar, e aí todo mundo ia morrer. E aí, mais na frente, Israel não ia sofrer com esse povo que ia levar justamente Israel para cativeiro. Então estava tudo certo. Não aconteceu a agenda de Jonas. E quando não aconteceu a agenda de Jonas, ele explodiu. Aqui está alguma coisa que revela algo do nosso coração. O que revela nos nossos ataques de ira é porque nós ainda vivemos nisso. Eu não vou repetir, ok? Mas nós vivemos dentro de um cubículo bem pequenininho de um mundo autocentrado, onde nós pensamos que nós somos o personagem principal. E como nós pensamos que nós somos o personagem principal, tudo tem que acontecer ao nosso redor. Tá? Isso me feriu profundamente. E que me fira profundamente, porque quando vem da palavra é porque ela está ali para me curar. Aqui está me revelando algo da minha ira. Casais sofrem com ataques de ira um do outro. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Não ache que isso é natural na sua vida, no sentido de que não deixe isso prolongar. Procure ajuda. Vá na palavra, mas não deixe, não ache algo natural você conviver com a sua esposa, com o seu esposo, ou com seu pai, com sua mãe, sempre nesses ataques de ira. Isso está revelando algo do seu coração. Isso pode acabar em coisas piores, isso pode vir como uma dinamite cada vez, como algo que vai explodir, vai trazer problemas para a sua família. Agora, o ponto interessante aqui, volte os seus olhos de novo, é que quando Jonas se enfurece, olha o que acontece no versículo 2. Ele orou ao Senhor. Me diga aqui, sem provocar, qual foi a vez que você se enfureceu e orou ao Senhor? Mas Jonas fez isso. E ele ora ao Senhor. Agora, quando ele ora ao Senhor, acontece algo aqui. Antes de entrar no texto, eu quero mostrar para você esse meu terceiro ponto. Jonas tenta mais uma vez manipular Deus através da sua oração. Por que eu penso que Jonas está manipulando Deus? Por duas coisas. Primeiro, o texto de Êxodo 34 que ele cita. Segundo, quando ele diz que ele vai tirar a sua vida no versículo 3. Porque para mim é melhor morrer do que viver. Mais uma vez, ele está tentando ir a Deus através da sua oração para manipular Deus. Lembra do que Moisés fez em Êxodo 34, que é o texto que Jonas vai citar? Moisés disse, o pastor Roque pregou muito bem aqui, Moisés disse o seguinte, Senhor, risca o meu nome, se for para acabar com esse povo, o povo de Israel, risca o meu nome do livro da vida. Jonas aqui não está dizendo, se for para acabar com a nação de Israel, ele está dizendo o seguinte, se for para deixar esse povo salvo, então me mata. Ele está dizendo, em final das contas, Deus, ou nós, ou eu, ou eles. O Senhor escolhe. Ou o Senhor tira a vida deles, ou o Senhor tira a minha vida. Isso ele está fazendo através de oração, manipulando Deus através de oração. Quantos não já fizeram isso? Deus, é o seguinte, eu vou para a tua casa hoje. Mas se não for resolvido, é a última vez. Ai, Deus, meu filho, desculpa. Eu esqueci que quem é Deus aqui é você, não eu. Ele disse, não, Deus, eu vou para a campanha, 7 dias. Um monte. Se no 7º, às 12 horas, não tiver, eu te deixo. Isso é manipulação bruta. Sabe uma história? Uma vez um pregador recebeu uma carta e ele foi ler para todo mundo escutar essa carta na igreja, de domingo. E a carta dizia o seguinte, pastor, estou muito feliz porque a minha esposa, deixa eu lembrar aqui, a minha filha, ela era uma mulher de oração, é uma mulher de oração. Todas as vezes à noite, quando ela ia dormir, ela levava uma calça de homem para dentro do quarto e colocava em cima da cama e se ajoelhava e dizia, Senhor, que nessas calças esteja o homem de Deus,
nessa roupa, seja preenchida com o homem de Deus e tudo mais. Ele disse lá, impactou todo mundo. No meio lá da igreja tinha um casalzinho, uma família. E nessa família, existia um cara lá que ficou ouvindo. Todo mundo riu, né? Só um rapazinho ficou assim, de olho, né? Aí o mesmo pastor recebeu uma outra carta. Essa ele não leu, ele leu assim, era da mãe desse menino. Aí disse assim, pastor, estou preocupada. Eu disse assim, o meu filho toda noite, antes de dormir, ele leva um biquíni para dentro do quarto e fica de joelho em oração. Devo me preocupar? Ele estava dizendo assim, e agora, o que eu faço com meu filho? O que significa isso? Uma maneira de manipulação. Ele diz, eu vou fazer isso, eu vou colocar copos d'água, eu vou fazer alguma coisa para tentar manipular Deus. Escute uma coisa, Deus não é manipulável. Deus não está aqui para nos servir no sentido de que Ele faz o que a gente quer. Ele é o Senhor da nossa vida e Jonas tenta fazer isso. Agora, quando Jonas tenta fazer isso, volte os seus olhos aqui, agora, e vem um ponto interessante. Ele orou ao Senhor, versículo 2. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Aqui ele está nos dando agora a informação que falta no capítulo 1. Interessante isso. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Aqui, Jonas está fazendo uma alusão, ou uma ideia de citação, de um texto de Moisés em Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7. Quando Moisés está ali, eu não vou falar muito desse texto, já foi pregado aqui, de forma muito... É um texto que acompanha o pastor Roque, né? Mas o que acontece é que Moisés está ali intercedendo pelo povo. Deus vai destruir o povo, então Moisés ele está ali diante de Deus. Naquele momento ele pede para ver a glória de Deus, e é isso que é revelado para Moisés. Mas o que é interessante aqui é que esse texto também, preste atenção, ele também é citado em Joel. Leia aqui comigo o texto. Senhor, Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se. Aquilo que está em negrito e o que está sublinhado é o que Jonas e Joel repetem de Êxodo, tá? Ou seja, tanto Jonas como Joel repetem a mesma coisa, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se. O resto não é repetido por Jonas, só o final que é repetido por Jonas e Joel, e se arrepende do mal. Isso é interessante não pelo aquilo que eles dois compartilham juntos, mas por aquilo que eles deixaram de compartilhar ou de citar do texto de Êxodo. Observe comigo que Jonas não cita a parte da justiça de Deus, que ao culpado não tem por inocente. Jonas não cita. Joel, por outro lado, também não cita. Por quê? Porque Joel está ali para trazer arrependimento para o povo de Judá. Então ele quer lembrar o povo de Judá da misericórdia de Deus e não do juízo de Deus. Por isso ele omite essa parte aqui de julgamento. Mas Jonas, ele omite a parte de julgamento porque ele está indignado com a parte da misericórdia. Por que ele está indignado? Porque ele não consegue ver como Deus salvou uma nação que mais para frente ia ser a mesma nação, a Síria, que ia trazer grandes males para o povo de Israel. Como pode Deus você salvar esse povo que mais na frente vai servir e vai ser um dos povos mais cruéis, como é o povo da Síria? Ou seja, Jonas possui uma visão limitada de Deus, porque ele tem uma visão errada de Deus. Isso leva à indignação. Ele não consegue ver como salvar aquele povo, que é o povo de Nínive, capital da Síria, e ia trazer benefício para o povo de Israel. Mas para Deus isso era claro. Por que era claro? Porque o povo da Síria ia servir como um meio, uma ferramenta de Deus, para trazer de novo o seu povo para perto dele. Ou seja, o povo de Israel ia se desviar e Deus ia usar justamente esse povo para trazer o povo de Israel de volta a ele, através do cativeiro.
Muitas vezes presta atenção aqui, muitas vezes a nossa visão limitada de Deus ocasiona esses impulsos de raiva ou esses descontroles emocionais. Por isso que muitas pessoas têm profundos controles emocionais de raiva, de depressão muito forte, de uma queda do nada. Porque como cristãos, eles não procuram conhecer as coisas na perspectiva de Deus. Por que Deus faz assim? Por que Deus faz de outro jeito? O que está ali se passando? O que eu aprendo da palavra, do que Deus me ensina, do que está passando na minha vida? E muitas vezes, por não procurar essa percepção de Deus, nós ficamos como Jonas. Achamos que sabemos tudo, mas não sabemos nada do que Deus está trabalhando em nossa vida. É por isso, irmão, que uma visão limitada de Deus produz isso aqui. Indignação. É por isso que é importante a leitura da palavra. É por isso que é importante você, como um cristão, estar ali na palavra. Eu quero saber como Deus vê. Eu quero saber a perspectiva de Deus sobre isso. Eu quero saber como Ele vê isso. Por quê? Porque isso está preparando a minha mente. Como que um óculos na perspectiva de Deus e eu vou ver todas as coisas. Isso não significa que eu vou ficar imune a sentir emoções, não. Mas na profundeza e no mar das minhas tristezas, ainda assim eu posso clamar um Deus que eu conheço, que eu sei quem Ele é. E é esse conhecimento que nos sustenta nesses momentos ruins ou em momentos que nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas. Agora vamos para frente. O texto também que Jonas cita é citado por Naum. Ok? Você conhece Naum? Cuidado, chegar no céu, ele vai perguntar se você leu o livro dele. Ok? Tá, não vai fazer isso, eu não sei. Aí a gente vai dizer, oh não, esqueci. Mas enfim. Naum, ele é escrito quase um século depois de Jonas. É interessante que Naum está pregando, sabe o quê? A destruição e o julgamento de Nínive. Ok? O que está acontecendo é que muito tempo depois, Nínive recebe o julgamento de Deus. E o mais interessante é que Jonas e Naum citam também o mesmo texto. Olha aqui para mim, da mesma forma, aquilo que é sublinhado é o que Jonas diz, e aquilo que está em negrito é o que Naum diz. O Senhor Deus, só Naum diz, misericordioso e piedoso, só Jonas diz. Tardio em irar-se, os dois dizem isso. Ó. O mais interessante é que agora em Naum é acrescentado algo que Jonas não diz, que ao culpado não tem por inocente. O que Naum está me ensinando é o seguinte: Deus foi misericordioso para com Nínive, ali em Jonas. Ela se arrependeu, a cidade. Eles voltaram atrás do seu caminho, por isso que Deus foi misericordioso com eles. Porém, o tempo se passou e aquela cidade se voltou para a sua idolatria. Ou seja, Deus não é um Deus que é injusto, que deixa de punir. Escute isso. Deus, Ele pune sim o pecado. Ele não é um Deus que deixa todo mundo fazer tudo errado. A nossa nação vai ser julgada por Deus, pelo seu mal. Por se desviar de Deus, ela vai estar diante do trono de Deus e vai ser julgada. Por quê? Porque Deus não deixa inocente o culpado. O que nós aprendemos aqui é o seguinte: comparando com Naum, eu aprendo que Deus não deixa inocente ao culpado. Lá em Jonas, o povo se arrependeu e por isso alcançaram a misericórdia de Deus. Mas não significa que Deus é um Deus misericordioso de tal forma que Ele deixa de julgar o pecado. Não. Deus é misericordioso com aqueles que se arrependem. E Deus ainda continua um Deus justo para julgar aqueles que não se arrependem. Mais interessante é que Deus dá um grande tempo para a nação de Nínive se arrepender. E não é isso que acontece. Agora, quando nós vamos aqui para Jonas, volte os seus olhos de novo lá. No verso 3, Jonas diz: agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro porque para mim é melhor morrer do que viver. Aí Deus responde a Jonas agora. Agora Deus fala com Jonas, porque até agora nós não temos uma fala de Deus para Jonas. Agora observa a primeira coisa que Deus diz.
assim, direto para ele, fora o chamado, ok? Confrontando é a primeira. Você tem alguma razão para essa fúria? Gente, eu contei 7 exemplos, na verdade, 9 exemplos de pessoas que fizeram isso que Jonas fez, e Deus não respondeu eles dessa forma. Ao contrário, a resposta de Deus foi com julgamento imediato para aquele profeta. Mas o que me chama a atenção nas palavras de Deus aqui, é a maneira afetuosa que Deus faz essa pergunta. Deus não responde à ira de Jonas com uma ira. Deus não responde a Jonas, como dizer assim, no nível de Jonas. Deus responde a Jonas de uma forma afetuosa. Olha o que Deus diz. Você tem alguma razão para isso? Será que existe razão para a sua fúria? Eu aprendo o seguinte: Deus é misericordioso também na nossa raiva. Sua resposta é uma pergunta com o propósito de sondar o nosso coração. Quando você tiver suas explosões de raiva, não pense que Deus seria igual a você. Ah, não, estou com raiva e Deus agora vai responder da mesma forma. Ah, Deus não quer nem saber comigo, Deus vai se irritar comigo se eu for lá falar com Ele. Não é assim, Deus não é assim. O que eu aprendo aqui é o contrário. Deus é misericordioso e afetuoso com Jonas. Deixa eu dizer algo, Deus também é misericordioso nos seus ataques de fúria ou de raiva. E é aí onde mora a cura, que eu sei que eu posso ir nele. Porque ele não é como alguém ou outra pessoa que vai ficar com raiva porque você está com raiva, ou vai ficar com raiva porque você estourou por conta dela. Deus não é assim. Ele pergunta, existe algum motivo? Não, Deus é misericordioso também. Agora volte seus olhos. Qual é a resposta de Jonas ao que Deus diz? Nada. Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Mais uma vez o autor coloca Jonas ao leste. Porque desde o início, Deus manda Jonas ir ao oeste. Ok? Desde o início. Jonas até para entrar na cidade, sentar, encontrar um lugar para sentar, é num lugar sempre oposto. E aqui, ele senta ali e construiu para si o quê? Um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ou seja, Jonas se achou um Moisés. Ele diz assim, não, Moisés foi diante do Senhor e disse, olha, Senhor, risca o meu nome do livro da vida, porque aí se o Senhor destruir esse povo. Aí Deus voltou atrás. Não vou mais me arrepender do mal. Jonas acha que Deus ia se arrepender da misericórdia que deu por conta do show que ele fez. Mas o que eu aprendo, está fora aqui do meu slide, é que parece que Deus ele é mais propício em estar para a misericórdia do que voltar para o seu julgamento. Parece que o coração dele, no seu próprio caráter, é inclinado a ser convencido para a misericórdia. E Jonas tem que aprender isso. É por isso que o que acontece aqui é que ele sai, faz uma plantinha, como Elias fez, ok? Aqui, se você fizer os paralelos, você vai encontrar a mesma coisa que Elias fez. Elias sai e se esconde. Deus faz 2 perguntas para Elias. E assim para Jonas. Deus usa a natureza para Jonas e para Elias. A grande questão é que Elias entende o que Deus estava fazendo quando ele foge lá de Jezabel. Aqui parece que Jonas não entende. Agora, o que acontece é, verso 6, então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Deus aqui está usando mais um instrumento para Jonas. Deus usou a tempestade, Deus usou o grande peixe, e agora Deus está usando o quê? Uma plantinha. E essa planta, aqui está Jonas, ó. Tá vendo a raiva dele? Aí ele construiu esse negócio aqui, ó. Só que o sol estava forte aqui. Aqui eu não sei o que é isso. É o quê? Ah, é o quê? Sim, essa eu pensava que era no slide, já é nesse aqui. Aqui é o vermezinho que vai vir depois, a lavazinha. Eu aprendo aqui com essa plantinha que Deus faz, que Deus trabalha com diferentes instrumentos, mas cada um é cheio de misericórdia. No primeiro momento, Deus trabalha na vida de Jonas com um grande peixe, porque Jonas estava precisando de um grande peixe. Só que nem sempre Deus vai trabalhar da mesma forma comigo. Deus pode trabalhar de outra forma com você ou com cada um aqui. Mas o que marca para mim é que cada instrumento que Deus usa para trabalhar com a minha vida
é um instrumento cheio de misericórdia. Nenhum é para ferir você. Nenhum é para acabar com a sua vida. Todos são instrumentos de misericórdia. Agora, veja, pense comigo, por que Deus fez uma plantinha para cobrir Jonas do sol, se ele mesmo já tinha providenciado um abrigo para ele? Aqui existe algo que Jonas precisa aprender. Os instrumentos de Deus são melhores que os nossos. Jonas, ele fez a sua própria cabaninha, mas nem se comparava com a planta que Deus fez para cobrir ele do sol. Aprenda isso, os instrumentos de Deus são melhores que os nossos. Nós muitas vezes achamos que sabemos como tratar a nossa vida e nos afastamos da palavra. Mas saiba de uma coisa, a palavra é o melhor instrumento para tratar a minha vida, porque esse é o instrumento perfeito de Deus para conosco, cristãos. E aqui eu aprendo que os instrumentos de Deus vão onde mora o verdadeiro problema, o nosso coração. Porque essa plantinha não está aqui só para tapar o sol. Essa plantinha aqui está para trazer uma figura de linguagem da graça de Deus para com a vida de Jonas. Olha o que acontece agora, é um texto complicado. Olhe na sua Bíblia, verso 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça, e livrá-lo do calor, do que deu grande alegria a Jonas. 7 agora. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Entenda a lição aqui agora. Deus observa Jonas naquela situação no deserto. Ele faz uma plantinha, demonstração de graça para com Jonas, e ali protege Jonas agora do sol. Ok? Está aqui, é uma demonstração de graça. Jonas está lá, descia nada, acaba ruim, aí Deus faz uma plantinha. O sol aqui troando, e ele aqui escondidinho. De madrugada, vem uma lagarta e come tudo. E aí Deus produz um vento que traz calor para o meio, como diz lá no interior, o meio do quengo de Jonas. Aquele sol de rachar, sabe? Aquele negócio horrível aqui. Ou seja, ao mesmo tempo que a planta é um sinal da graça, a lagarta parece ser um sinal de julgamento sobre a vida de Jonas. Mas olha a ordem que está acontecendo. A ordem é graça primeiro e depois julgamento atacando a plantinha. Aí Deus pergunta, aí agora olha o que vem para Jonas. Jonas disse assim, com isso ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Qual é o ponto aqui? Será que Jonas agora está errado em achar ruim o que aconteceu com ele? Não necessariamente. Parece que a segunda raiva de Jonas agora parece ser mais apropriada. Por quê? Porque Deus dá a graça a Jonas e do nada tira essa graça e dá julgamento. O ponto que eu quero fazer aqui é o que Deus diz para ele. Olha aí no verso 10. Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Mas espera aí, por que teve graça e o julgamento veio tão rápido? Deus não é tardio em irar-se, como o próprio Jonas diz. Deus não demora para irar, porque Ele é um Deus cheio de compaixão. Por que o que aconteceu com Jonas foi o julgamento do nada? O ponto é que Deus está fazendo o seguinte, Jonas, olha aí o que eu fiz. Eu fiz nascer a planta e eu tirei ela como um capricho meu. Eu estou aqui, eu dei graça para você e eu tirei do nada. Isso é certo ou isso é errado? O ponto de Deus para a vida de Jonas é, Jonas, eu não ajo assim. Eu não sou um Deus que age no capricho. Eu não sou o Deus que dá misericórdia e atiro do nada como se fosse movido por coisas externas.
O ponto pode ser esclarecido assim. A questão não é que Jonas ou Nínive tenham direito à misericórdia de Deus. Em vez disso, a questão é que o caráter de Deus é tal que, ao conceder misericórdia, ele segue e permanece fiel à sua oferta. O que Deus fez com Jonas era o que Jonas queria que acontecesse com Nínive. O que é que Jonas queria que acontecesse com Nínive? Deus deu graça a Nínive, misericórdia a Nínive, e Jonas queria que depois daquela misericórdia, Deus desse o julgamento. É por isso que ele ficou sentado para ver o que estava acontecendo na cidade, o que ia acontecer. Por quê? Porque ele queria que depois da misericórdia viesse o quê? Julgamento. E Deus disse assim: ei, Jonas, você não entendeu quem eu sou. Você parece não entender o meu caráter. Eu sou um Deus movido por essa misericórdia. Eu não sou um Deus manipulável, um Deus que se enfurece com qualquer coisa, um Deus que volta atrás com qualquer coisa. Essa plantinha que cresceu e depois foi tirada do nada, a palavra que é muito forte, talvez nenhuma versão em português conseguiu captar. Ela nasceu numa noite morreu, dá uma ideia de capricho de Deus. Deus fez e tirou. Ora, mas Deus, o Senhor é tardio em irar-se. O Senhor é longânimo. Por que isso aconteceu da noite para o dia? Porque esse é o ponto. Ao conceder misericórdia, Ele segue e permanece fiel à nossa vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nosso Deus é um Deus misericordioso. E Ele é mais inclinado a essa misericórdia do que propriamente ao julgamento. Isso pode escandalizar. Mas você pode observar que no credo de Moisés, diz assim, ele é tardio, ele demora, porque ele não é esse Deus como esses outros deuses da mitologia, que precisa ter cuidado, porque senão ele qualquer coisinha fica com raiva e destrói tudo. Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus que o coração dele, o caráter dele é movido por misericórdia. É movido por misericórdia. Deus faz cada ato, Deus anda, Deus faz, Deus produz tudo em misericórdia, porque esse é o nosso Deus. Ele não muda por capricho. É por isso que nós podemos confiar na misericórdia de Deus. Porque Deus não muda por conta de nós. Porque quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Vamos para o final. Aqui está Jonas. Olha o que Deus diz agora, o segundo ponto. Verso 10. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta? Veja, você tem pena dela, tão pequena. Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e morreu no dia. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. O ponto de Deus aqui é o seguinte: Jonas, imagine se eu agisse com você como você queria que eu agisse para com Nínive. Como? Dando a graça e misericórdia, perdoando os pecados deles, e do nada tirando essa graça que eu dei e dando julgamento. Imagine se isso acontecesse. Se eu fizesse isso com você, só você ia padecer no deserto. Era só você o problema. Mas você quer que eu haja? Você quer que eu me mova? Você quer que eu retire a minha misericórdia? Não é só para uma pessoa não, Jonas. Está ficando maluco? Você quer que eu haja contra o meu caráter? É contra 120 mil pessoas. Aqui talvez não um número fixo, mas como era contado no Oriente Próximo. A ideia de multidão. Que não sabem distinguir mão da direita e da esquerda. Alguns comentaristas falam aqui que são crianças. Eu penso ao contrário, eu penso que o que ele está falando são pessoas que não conhecem a minha lei. Porque isso é muito característico na Torá. Faça na tua direita, a tua esquerda, sempre ande de acordo com a lei do Senhor. Mas eles não sabiam nem distinguir isso para andar na lei do Senhor. Não sabiam nem distinguir qual era a direita e qual a esquerda. Quanto mais saber a lei do Senhor. Aí diz, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos para os nossos últimos pontos. Que Deus é esse que deseja entrar num profundo relacionamento através de sua misericórdia com nós, pecadores. Olha a lição de Deus para Jonas. E deixa eu dar o ponto teológico. Durante todo o livro, Elohim é usado para a relação dos marinheiros e de Nínive. Toda vez que a relação é com Jonas, é usado o nome de Deus, vamos colocar assim, Yahweh. Aqui no final, a coisa muda.
quando Deus quer conversar com Jonas aqui no final, ele agora se comunica com Jonas como Elohim. E quando ele se comunica com Nínive no final, ele se comunica como Yahweh. Ou seja, ele muda a ordem. O nome Elohim seria aquele nome mais geral para o Deus de Israel. O nome Yahweh é aquele nome mais relacionado com o Deus que pactua, um Deus da aliança com Israel, vamos colocar assim. E o que está acontecendo é que o autor está usando esse nome de aliança com Israel, Yahweh, com Nínive. O que significa que Deus está ensinando para Jonas o seguinte: Jonas, eu não quero simplesmente entrar num relacionamento com um povo específico, com uma etnia ali. Eu quero entrar em relacionamento com as outras nações. Eu quero ter um relacionamento com outros, com todos os outros, não é só com a sua raça. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que deseja entrar num profundo relacionamento através da sua misericórdia com nós. E aí nós entramos aqui no nosso segundo ponto e nosso último ponto. Quando Deus demonstra isso para Jonas, Deus está mostrando que Ele é um Deus misericordioso. E essa é a lição que nós temos que ter em nossa mente. A primeira, que a misericórdia de Deus, ela é severa. Veja isso através do grande peixe. Mas também a misericórdia de Deus, ela é escandalosa. Veja o que Deus faz. Deus salva pecadores. Deus vai e salva uma cidade inteira. Mas ela não é só escandalosa. A misericórdia de Deus é salvadora. E o último ponto que eu aprendo aqui é que Deus não age com caprichos. E Deus não trata Jonas com uma forma ignorante, como se fosse agora profeta. Você vai se ver comigo. Deus trata com Jonas de uma forma afetuosa. Porque a misericórdia de Deus não é só severa, não é só escandalosa, não é só salvadora, ela também é afetuosa. Deus trata conosco como um pai que trata os seus filhos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu aprendo com Jonas. Deixa eu terminar. Existe uma história em 1850. Um viajante inglês, ele estava passando por Nova Orleans, é assim? E lá havia a venda de escravos. E quando ele estava passando por ali, ele viu que havia uma moça que estava sendo leiloada para ser uma escrava sexual. E quando ele estava passando, ele viu que alguns homens já estavam dizendo o que ia fazer com ela. E aquele homem disse assim: ei, eu vou comprá-la, o viajante. E aí perguntaram: você tem dinheiro para isso? Sim, claro que eu tenho. Eles estão dando tanto, tanto e tanto, e você vai dar quanto? Ele diz assim: eu dou o triplo do que todos pagarem por ela. De repente, o leiloeiro lá, ele ficou com dúvida. Você vai pagar tanto por uma escrava? Ninguém nunca pagou tanto por uma escrava. E ele disse assim: eu vou pagar. Mostra o dinheiro. Ele mostrou o dinheiro. Então pode levar. Quando ele foi levando a moça cuspiu no rosto dele. E ele limpou, não entendeu. Quando de repente, ele levou ela lá para o cartório da cidade dele e assinou a carta de libertação dela, de liberdade dela. Quando ele assinou tudo e deu para ela, ela cuspiu no rosto dele. E ele perguntou: o que você está fazendo? Eu lhe salvei, eu lhe tirei. Você está livre. Vá. De repente a mulher começou a chorar profundamente. Chorando, ela disse: eu pensei que você tinha me comprado para fazer o que os outros iam fazer. E você me traz aqui e me dá uma carta de liberdade para mim. Aí ela se jogou nos pés dele e disse: me faça sua escrava, sua serva, o resto da minha vida. Não preciso ter nada. Eu quero trabalhar para você. Quero servir você. Essa é a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Quantas vezes não cuspimos, não desprezamos a sua misericórdia, e Ele ainda assim age com misericórdia para conosco. Ele ainda assim nos salva, Ele ainda assim nos liberta, Ele ainda assim cuida da nossa vida, Ele ainda assim cuida dos nossos filhos,
Ele é o Deus da misericórdia. Fixe o seu coração nisso. Vamos orar. Deus, te dou graças por esse momento. Obrigado, Senhor, que por mais